Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que bom estarmos aqui juntos novamente, como acontece todas as quartas-feiras, para mais um podcast do Desancorando da Matrix. Lembrando que nós trazemos aqui situações em que normalmente não são situações faladas, situações que normalmente não são situações faladas. Trazemos aqui, estou dando uma ajeitada aqui na outra tela. Deixa eu desligar aqui. Estou com duas telas. Uma tela não está respondendo, agora respondeu. Isso acontece quando é ao vivo. Deixa eu desligar duas telas. Não está respondendo, agora respondeu. Isso acontece quando é ao vivo. Deixa eu desligar. Bom, então a gente estava falando. Deixa eu desligar esse som, porque está subindo aqui no nosso ouvido. Então, a gente normalmente traz aqui assuntos que, como a gente já falou, a maioria das pessoas não quer falar. A maioria das pessoas entende que pode se indispor, entende que pode não me acharem talvez não muito agradável. Porém, o que a gente traz aqui é uma visão necessária. Né? É a visão em dimensões mais elevadas sobre esses conceitos que nós temos aqui, né? Padrões comportamentais, enfim, de elementais, de situações nossas aqui do dia a dia. Né? Sempre depois do vazio, né? Depois do silêncio, né? Vem algo mais desconcertante ainda na visão, na forma como nós entendemos hoje, que é a ausência de respostas. Né? A ausência de respostas, né? Na verdade, se nós formos olhar ter um patamar mais elevado, a ausência de respostas, ela não é, como parece, né, o caos. Né? Ela não é o desespero, como se mostra, né? E nem é o sofrimento direto. Nós já vamos entender por quê mais para frente. Né? Essa ausência de resposta, que parece ser o caos, que pode ser confundida com um momento de desespero ou com sofrimento direto, né? Ela é o não saber. E hoje eu quero falar aqui no nosso bate-papo, lembrando que isso aqui é um bate-papo, lembrando que estejam, né, comentando, dando a sua opinião. A ideia aqui não é jogar, né, informações, né, goela abaixo de ninguém. Né? A ideia aqui hoje é falar sobre esse lugar que é o não saber. E esse não saber não como ignorância ou não como falta de estudo, né? Ou despreparo, né? Mas como um campo interno, né? Que surge quando a nossa consciência começa a amadurecer. Ou seja, é um momento da vida, da nossa vida, em que
aquelas antigas respostas para tudo já não servem mais. Nós já entendemos que essas respostas não resolveram, não trouxeram clareza, ou trouxeram clareza, mas a situação continua igual. Tá? É para esse momento em que os velhos mapas, o velho GPS, deixa de funcionar. Para o momento em que as fórmulas prontas, que tem muito por aí, todo mundo oferece hoje em dia fórmulas prontas para as coisas, simplesmente não se encaixam. Será que comigo nada funciona? Será que comigo, com os outros, parece que é tão maravilhoso? Né? E é justamente aí, quando isso tudo acontece, né, que a Matrix, quando nós entendemos isso tudo, que a Matrix começa a perder o controle. Por que isso? Porque a Matrix ela vive de certezas, né, de rótulos, de personagens, das explicações rápidas para tudo, né? Daquelas conclusões fechadas. E quando nós acessamos esse campo do não saber, a Matrix não sabe como nos usar. E isso, nós vamos ver mais adiante, isso é libertador. Mas como nós estamos acostumados com o processo e os procedimentos, né, da forma como fomos ensinados, e algumas vezes esse não saber pode se tornar algo desconfortável. Então, vamos lá. Boa noite, Elisângela Pulga. Boa noite a todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Eu só consigo ver quem entrou se... Eu consigo ver quantas pessoas tem, mas eu só consigo ver quem entrou se a pessoa falar alguma coisa ali, escrever nos comentários, tá? Bom, muita gente, a maioria das pessoas, confunde clareza com alívio momentâneo. Tipo, eu tive um insight de uma resposta, entendeu? Então, isso me trouxe clareza. Na verdade, não. Na verdade, eu recebi, eu montei, baseado nas minhas crenças, né, uma válvula de alívio, né, e entendi que isso era a clareza do que eu realmente deveria fazer, ou saber. Então, clareza pode ser confundida através de um alívio momentâneo. Daqui a pouco aquilo volta, né? A paz, né, ela não é uma ausência temporária de conflito. Às vezes a gente entende que resolveu alguma coisa, diz, não, agora eu estou em paz. Estou em paz comigo mesmo, estou em paz porque resolvi isso e tal, entendeu? E isso, muitas vezes, é temporário, porque aquele conflito continua existindo. Não necessariamente porque eu fiz A, B ou C ação, aquilo está resolvido. Né? A gente muitas vezes confunde a verdade
E isso é muito normal com aquela primeira resposta que vem, que reduz a nossa ansiedade. Então, aquela passa a ser a verdade. E nem sempre é assim. Não necessariamente é isso. É mais ou menos como, involuntariamente, claro, mais ou menos como qualquer resposta serve desde que alivie. Seja verdade ou não seja, seja, né, tenha consistência ou não tenha, mas aliviou, então é a minha verdade. É aquela velha expressão do enquanto nós processamos algum tipo de situação que a gente às vezes acha que resolveu e não resolveu, né? Porque a gente pode ver pelos sintomas dos outros campos diferentes do problema X ou Y que estava envolvido, essa minha necessidade de resolver alguma coisa, né? Aí a gente normalmente entra para aquele e recebe, né? Mentalmente, né? Então era isso. Agora sim, entendeu? Agora eu entendi. Pronto, está resolvido. Mesmo que não esteja. Mesmo que essa pseudo resposta seja algo muito superficial. Seja algo que, na verdade, não tem um sentido profundo, enraizado dentro daquele campo ao qual eu estou pensando, olhando ou trabalhando. Então, essa clareza rápida, na verdade, sem a gente perceber, ela, na verdade, é quase sempre um movimento defensivo. Eu fico me auto-absolvendo. Eu passo a me auto-absolver. Né? Ou seja, a clareza rápida ela funciona mais ou menos como um curativo emocional. Né? Determinado aspecto que eu estou olhando para ele, obviamente, e isso não é eu que digo, isso é uma questão lógica, é só olhar para as coisas que se percebe, ela tem, por exemplo, um problema, sei lá, uma briga familiar, entendeu? Ela não tem um, uma raiz, ela tem algo que levou a algo, que levou a algo, que levou a algo, que se tornou isso, que se tornou aquilo e gerou isso. E essa clareza emocional que essa clareza falsa, vamos dizer assim, emocional, né, que eu estou dizendo que ela quase sempre é defensiva, é porque eu arrumo uma justificativa lógica para aquilo ali. Só que eu não estou olhando que tem várias outras coisas nesse campo, entendeu? Que formaram aquilo ali. Então, a clareza rápida, ela, como eu já disse, funciona mais ou menos como um curativo emocional. Ela não cura, na verdade, ela não cura, ela tampa. Como assim? Ela tampa, porque ela dá uma pseudo-solução e fecha as perguntas que deveriam ser feitas cedo demais. Fica coisa pendurada, a grosso modo. Então, ela interrompe os processos. E por que isso? Para evitar o desconforto de que se permanecer em um campo que ainda está aberto. E aí é que a Matrix se sustenta. Ela se alimenta exatamente aí. Quando a resposta vem antes da escuta, antes do sentir, ou seja, antes da maturação.
E da onde vem isso? Né? Boa pergunta, né? Da onde que vem tudo isso? Isso vem do que nós chamamos do especialista interno. Então, dentro de nós existe, né, esse especialista interno. Existe, cada um de nós tem o seu especialista interno, né? Que é aquela voz que vem até nós, né? Que nas nossas dúvidas, ou nos conflitos, ou naquilo que a gente esteja tentando resolver, é aquela voz que explica tudo, né? Analisa tudo, interpreta tudo, aquilo que a gente chama de respostas, ela rotula tudo. Se é isso, ah, não, então é porque aquilo. Né? Se é aquilo, então é porque aquele outro. E, ao mesmo tempo, ela define tudo. Define como curado, define como resolvido, define como... Enfim, né? Esse nosso especialista, ele sempre sabe. Ele sabe o porquê que aconteceu tal coisa, ele sabe o que significa tal coisa, ele sabe quem está certo, ele sabe quem está errado, ele sabe o que a gente deveria fazer em determinada situação. Lembrando dos vários campos que acompanham uma única definição, uma única decisão e um único aspecto a ser olhado, que parece lógico. Esse nosso especialista interno, ele nunca diz não sei. Ele é proibido. Por que isso? Porque esse nosso especialista dele, o papel interno, o papel dele é nos proteger. Acredito que você já saiba, mas quem é esse especialista interno que eu estou falando, né? A gente sabe. É uma palavrinha curtinha de 3 letras. Né? Então, esse especialista, a função dele, do senhor ego, é nos proteger. Não é sabedoria. Não tem nada a ver com sabedoria. Tem a ver com defesa. Na verdade, essa defesa é contra o quê? Né? O que ele quer nos defender? Com eu sei tudo, eu resolvo tudo, eu sei qual é a solução, eu sei isso e aquilo. Ele quer nos defender contra o vazio, contra a incerteza, que existe, mas nós não podemos assumi-la, porque o nosso especialista interno não permite. Contra o desconhecido. Aqui, neste campo, tem coisas que podem ser vistas e colocadas como raízes energéticas, como raízes espirituais, como raízes através de postura, de atitudes, seja lá o que for, entendeu? E eu não posso me expor. Por quê? Porque se esse especialista cair, se eu destituí-lo do poder, né, eu vou me sentir exposto. Eu vou me sentir sem chão, sem narrativa e sem o principal de tudo, que é o meu personagem. A gente já falou sobre personagem nos outras lives, enfim. Quem não estava presente, não viu, assista lá as outras. Tem bastante coisa bacana, eu aconselho a assistir todas. É. Mas então, quando a gente derruba o nosso personagem, o nosso especialista interno, e eu passo a ter esse sentimento, essa impressão de estar exposto, de ter perdido a narrativa, de estar fora do meu personagem, é exatamente aí que a mágica acontece. É exatamente aí
que a consciência real, verdadeira, começa a amadurecer. Porque agora nós não estamos mais escondidos atrás da nossa mente, atrás do mental, das crenças impostas que nós seguimos através do mental, do que eu posso, do que eu não posso, do que eu devo e do que eu não devo. A partir daí, quando nós derrubamos, né, o especialista, nós passamos a estar presentes. E como a gente falou, aí é que o milagre começa a acontecer. E o que que o não saber tem a ver com humildade? Absolutamente nada. O não saber, quando verdadeiro, quando a gente sente ele e não reproduz apenas, quando a gente sente o não saber, quando a gente se coloca, quando a gente emerge nesse campo, tá? Quando ele é verdadeiro, ele não humilha. Ele não nos coloca numa posição desfavorável, de menor ou de, enfim. E ao contrário, ele alivia. Quando nós soltamos o peso do nosso personagem, quando nós derrubamos, né, o nosso ego, a gente sente um alívio. Então, esse não saber, nesse campo que nós estamos falando, ele tira um peso de toneladas das nossas costas. Né? Que peso? O peso de sustentar uma imagem, criada através de influências, informações e informações do meio, que vão para o nosso consciente, e o nosso consciente manda para o nosso subconsciente, o nosso subconsciente reproduz como cocriação aquilo, e nós passamos a ser exatamente aquilo. Então, tira esse peso de toneladas nas nossas costas, né, que é o peso de sustentar uma imagem, de sustentar um papel. Eu preciso ser isso por aprovação, ou por aquilo, ou por aquele outro. De sustentar uma identidade criada. Como assim, uma identidade criada? Sim, a identidade daquele que entende tudo. Eu sou o que entende. Eu sou o que sabe tudo. Ah, eu sou espiritualizado. Tem um diferencial. Eu sou uma pessoa muito consciente das minhas ações. Esse é o papel. Esse é o personagem. E quando isso cai, por que que a gente não quer e não deixa isso cair? Porque quando isso cai, o que sobra é somente nós. É o nossa essência. É nós, humanos, presentes, respirando, sentindo o corpo, sentindo as coisas. E nessa situação, neste momento, é que nós podemos dizer: eu não sei. Sem drama, sem a sensação de ser menor, sem vergonha, sem autodefesa. E aí é o que nós podemos chamar de maturidade. Uma palavra bonita, todo mundo gosta de falar, mas o verdadeiro sentido, às vezes, não está diretamente relacionado com o que a gente fala. A Matrix só enfraquece
quando esse saber deixa de ser a nossa identidade. E o que isso acontece? O que isso causa? O que acontece no nosso corpo físico quando nós acessamos, quando nós mergulhamos neste campo do não saber? A partir daí, o nosso campo, sim, tem algumas reações, e isso faz parte do processo das ferramentas da matriz, gerar essas reações, tá? Para que a gente não queira ou não se permita acessar este campo. Então, o nosso corpo reage imediatamente. Por que ele reage? Porque ele foi treinado para prever, para fazer previsões. E o não saber é o oposto disso. Eu não tenho como fazer uma previsão de algo que eu não sei. Por isso eu me coloco e me mantenho nesse campo do quem sabe tudo, quem resolve tudo, quem... Tá? O nosso corpo foi treinado para prever, nosso cérebro, nossa mente, para antecipar, foi treinado para controlar. Aí o que acontece? Quando a mente solta o controle, o corpo começa a estranhar. O nosso especialista interno não quer cair. O nosso personagem não quer sair do palco. E aí o que acontece? Aí pode surgir instabilidades, pode surgir ansiedade, às vezes leve, às vezes mais profunda, aperto do peito, do nada, às vezes com motivo e às vezes do nada. Sensação de vazio. A sensação de vazio é mortal, né, numa situação dessa. E, mais ainda, mais fortemente ainda, a insegurança. O que acontece quando surge isso? A pessoa começa a entender, o nosso subconsciente começa a entender, porque essas influências aí são da instabilidade, da ansiedade, etc., são influências do meio, e que o nosso consciente envia para o nosso subconsciente. Só que no meu subconsciente, eu tenho 100 gigabytes de informação. E essa informação que eu estou mandando agora, novinha, crua, tem 10 kbytes. Quem é que vai prevalecer? Então a pessoa começa a achar que está regredindo. Que é isso? Eu estou ficando fraco? Eu não era assim? Eu sei tudo? Né? Eu não posso admitir que talvez eu tenha que aprender sobre isso que eu acho que eu já sei. A pessoa começa a achar que está regredindo, só que, na verdade, não é regressão. Isso é a reorganização. A mágica acontecendo. O nosso subconsciente, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro e o nosso consciente aprendendo a viver sem um roteiro, sem um script. E mais, o que nos deixa, às vezes, com mais receio, é porque aí a gente passa a aprender a viver sem nenhum tipo de garantia. E a garantia que a Matrix gosta.
Nesse ponto, o nosso corpo, que eu diria que é a parte mais importante em todo o processo que a gente tem um entendimento aí de evolução, de expansão de consciência, de elevação de frequência vibratória, etc. Tal, o nosso corpo, aqui nós somos humanos encarnados, o nosso corpo é a ferramenta mais importante disso tudo. Tá? A gente vai fazer uma outra live sobre isso, sobre o corpo. Não é o caso agora. Tá? Então, quando a gente sente que não tem garantia nenhuma para daqui para frente, tá? O nosso corpo começa a sair do modo de previsão, quando a gente aceita isso, né? que passamos a viver sem script, sem roteiro, sem garantias, o nosso corpo ele significa que ele está saindo desse módulos previsão e começando, não é que entrou, começando a entrar no modo presença, que é a situação ideal. A presença, estar presente em tudo. Inclusive aqui. Só que, como nós temos 100 gigabytes de uma informação, né, contrária a isso e 1 kbyte dessa nova informação, esse estado de presença, olhando aí, lembrando, né, lá do nosso personagem, né, lembrando do nosso ego, este estado de presença, no começo, ele passa a ser extremamente desconfortável. Mas se a gente parar para olhar e para analisar essa situação, neste momento em que o estado de presença começa a parecer desconfortável, a gente vai olhar e vai ver que isso é a vida de verdade. A gente vai ver que isso é a realidade sem máscara, sem crença, sem... Né? Enfim. Então, quando a gente, novamente, quando a gente entra para esse campo do não saber, aí a mágica começa a acontecer. Algo novo começa a acontecer. Ou seja, a gente sai desse modo automático, né, imposto, né, pelo meio, entendeu? E nós começamos a escutar de verdade para ouvir. E não apenas escutar para responder. E não escutar para corrigir, escutar para rebater, que é o campo que nós estamos inseridos. Quem não, né? Antes de terminar a pergunta, nós já temos a resposta. Então, a ideia do não saber é ouvir para perceber. Escutar com o corpo. Ouvir com o corpo. Escutar e ouvir com o silêncio. Escutar e ouvir com a intenção. Por que isso? Porque quando a mente para de antecipar,
seja, ter a resposta pronta antes da pergunta ser finalizada, a gente começa a escutar uma outra voz. A gente começa a escutar a vida falando com a gente. Como assim, Roger? A vida falando comigo? Sim. Como é que a vida fala comigo? Fala através das pessoas. A vida fala comigo através de situações que me acontecem. A vida fala comigo através de sentimentos e emoções. A vida fala comigo através de percepções, de insights, de sinais que acontecem. Que quando eu não estou, né, dentro, né, deste campo do não saber, ou isso passa despercebido, ou eu tenho uma consciência errada sobre esses sinais, sobre essas percepções, sobre, enfim, esses insights. Bom, legal, então tá tudo resolvido, né? Eu vou, a partir de agora, me convencer que eu não sei, né? Bem simples, e aí eu vou receber todas as barbadas aí do que eu devo fazer, como eu devo agir, que eu devo ir para lá, ir para cá e para lá. Pode ser. Só que é importante atentar para uma coisa. A vida só fala com quem está disponível, ou seja, com quem está em estado de presença. Caso eu não esteja disponível, caso eu não esteja no estado de presença, como é que eu vou saber isso, Roger? Se eu estou disponível, se eu não estou, se eu estou no estado de presença ou não estou? É simples. A tentação de saber, isso tudo que a gente já falou antes, volta novamente. A tentação de ter a resposta, a sensação de ter a resposta. O ego, o nosso especialista interno, não desiste fácil. Ele volta. E o pior de tudo, ele volta disfarçado. Ele volta com novas teorias, com novos métodos mais aperfeiçoados. Ele volta apresentando novos caminhos, novas verdades que nós rotulamos como consciência. Tudo isso para quê? Para recuperar o controle. E aí, qual é a fala característica dessa volta da necessidade de saber? Normalmente é: agora eu entendi, Roger. Agora tudo bem, agora vai, então. Agora está claro para mim. Agora eu achei o caminho. Pode ser? Claro. Só que a percepção tem que ser clara. E muitas vezes essa fala, agora vai, agora já entendi, já achei o caminho, ela pode ser somente uma fuga se apresentando de maneira um pouco mais sofisticada, mais aperfeiçoada. A importância real é a gente ter esse entendimento de ouvir, escutar para ouvir, antes de tomar a posição de que eu já sei e eu respondo antes de terminar o contexto da pergunta. Entendendo que cada resposta prematura, cada resposta minha que eu apresento somente enquanto eu estou escutando,
e não ouvi ainda, tá? Ela fecha um campo vivo de possibilidades, um campo gigantesco de possibilidades, que o não saber nos mostra. É fácil, é só entender. Quando a gente nasce, a gente não sabe nada, a gente vem aprendendo com o tempo, certo? Então, o não saber me traz, sim, para uma espécie de ponto zero, mas dentro dessa consciência que a gente está falando aqui. Não é simplesmente eu dizer, tá bom, então agora eu resolvi que eu não sei mais nada, vou perguntar tudo de novo para todo mundo. Não é isso. A gente sabe que não é. É postura, né? É presença, é sentir. Lembrando, cada resposta prematura fecha um campo infinito, um campo vivo de possibilidades. Cada resposta prematura, veja bem, neste campo vivo de possibilidades, ela interrompe o processo. Uma resposta prematura interrompe um processo que poderia se desenrolar para algo totalmente diferente do que naquele momento foi dado como respondido ou resolvido. Que nem tudo precisa ser respondido. A gente não precisa de respostas para tudo. Principalmente instantaneamente. Determinadas coisas, sim, a gente precisa de respostas, mas não instantaneamente. Na verdade, nem tudo precisa ser resolvido rápido. Tudo precisa ser vivido antes da resposta. E eu só vivo algo quando eu me insiro neste campo. E me inserir em algo é não saber sobre aquilo. Bah, Roger, isso aí que tu tá falando é um beco sem saída, então, né? Não. O não saber, neste contexto que nós estamos falando, ele não é um beco. Ele não é um fracasso como o nosso, né, personagem vai fazer com que a gente entenda. Pô, eu achei que sabia tudo, agora não sei nada, então eu fracassei nesse meu tempo todo, sabe? Entendeu? Eu tô atrasado, ou tudo que eu sei está errado. O não saber não é isso. Não é um beco que nos, né, deixa preso ali. O não saber, ele, na verdade, olhando para este campo, para a magia acontecendo neste campo de infinitas possibilidades, o não saber é um portal. Só que esse portal, na sua forma mais pura, ele não nos leva a respostas rápidas. Não é esse o objetivo. O objetivo é nos levar a percepções mais refinadas sobre as coisas. E para mim ter uma percepção mais refinada sobre determinada coisa, eu tenho que eliminar o conhecimento que eu tenho dessa coisa até então. Que esse conhecimento é raso. O não saber nos leva a um campo mais aguçado de sensibilidade, de maturidade. Lembrando, a Matrix opera por certezas. E a vida responde à presença. Quanto mais presente nós estamos em determinada coisa, olhe a lógica disso. Quanto mais presente eu estou em determinada coisa, menos eu preciso saber. Vamos ver o que a galera está falando aqui. A Elisângela
Perfeito, não saber é um portal das infinitas possibilidades. Exatamente. Esvaziar-se. Também, né? Helenice Piovesan, o não saber seria a confiança. Não exatamente, amada. Não exatamente. A confiança é o que nós, vamos dizer assim, é o que nós, o sentimento que nós temos que ancorar no momento que eu entendo que eu preciso deixar de saber para poder observar as possibilidades, tá? Eu tenho que, como tu falou em confiança, eu tenho que ter certeza disso. Porque senão, né, lá o meu personagem continua atuando. Quando existe uma dúvida, o meu personagem continua atuando propositalmente. Se eu não tiver a certeza, mais munição eu ainda dou, né, para ele. Ok? Então, para a gente encerrar, se por acaso vocês não sabem, não se apresse. Não transforme isso num problema que não existe e nem precisaria existir e nem tem sentido de existir. Isso não é um defeito, o não saber. Então, a gente costuma ter uma concepção de que não saber é uma falha. E não é. Não saber, a maioria das vezes, é a cura. Porque vamos entender que tudo, os 100 gigas de informação lá no meu HD são informações do meio. Então, tudo que eu pudesse não saber do que está lá nesses 100 gigas, entendeu? Seria melhor. Eu teria espaço para inserir uma informação nova. Então, não saber não é uma falha. Não saber, na verdade, é sagrado se a gente olhar. Não sei se dá para usar essa palavra, não é um conceito religioso. O não saber, para a gente fazer uma analogia, ele pode ser comparado ao útero. Só que o útero da nossa consciência, aonde é concebida a nossa consciência, é a partir do não saber. Porque eu insiro uma informação aonde não tem nenhuma. Ela é gerada a partir dali. Então, o não saber, o útero da consciência é onde as coisas verdadeiras nascem. Guardando para ti, toda vez que você corre para se explicar, para se justificar, para se defender, entendendo que nós não estamos falando de não tô nem aí, eu fiz algo errado e não tô nem aí. Não é nada disso. A gente está falando sobre o não saber. Toda vez que a gente faz isso, a Matrix perde força. E nós ganhamos a liberdade de poder inserir as informações corretas para que a gente possa acessar o campo das infinitas possibilidades. Então, permita-se não saber. Derruba o personagem do sei de tudo, resolvo tudo. Permita-se sentir. Permita-se estar. E aí é onde a mágica começa a se movimentar e é aí que a vida acontece. Gratidão a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um Desancorando da Matrix.